história é apagada. Apaga-se a história tirando das pessoas a verdade sobre quem são e de onde vêm. Homens e mulheres foram tirados de suas terras e as riquezas roubadas. Por meses, viajaram em navios, alguns não imaginariam. Eles chegaram à América Latina. Eram pessoas brutalmente torturadas e usadas para ganho econômico em nome do desenvolvimento. Eles foram escravizados e proibidos de falar suas línguas ou praticar suas religiões. Foram arrancados do único. Nós vemos a mesma lua de casa. Séculos depois, os descendentes exigiriam que essas histórias fossem resgatadas das ruínas. E assim começou novamente a busca pelo lar. Afro-Latinos, uma história não ensinada, é o relato da história que por muito tempo foi deixada de fora dos textos e narrativas históricas. Houve muita pesquisa e estudo, pesquisa e ênfase na história da escravidão nos Estados Unidos. Mais de 12 milhões de africanos escravizados foram forçadamente levados para a América Latina e cerca de 500 mil foram trazidos para os Estados Unidos ao longo de 400 anos. Por que então a diáspora africana é um país da América Latina? América, não ensinada nas instituições educacionais do ensino fundamental ao universitário, muitas crianças e adultos na América Latina não sabem nada sobre a África, comprando estereótipos, muitas vezes sem saber que é um continente. Afro-latinos são descendentes de africanos escravizados, que foram trazidos à força e dispersos por toda a América Latina. Hoje, existem mais de 150 milhões de afro-latinos na América Latina, dos quais 90 milhões vivem no Brasil. Mas isso significa que apenas pessoas negras podem reivindicar raízes africanas? Para os latino-americanos, há algo de prestigioso e honroso em se identificar como descendentes de europeus. O que foi ensinado é que a linhagem real da Espanha merece respeito, orgulho e honra. O indígena é visto como algo místico e exótico, enquanto a raiz africana sempre foi associada à escravidão, pobreza e guerra. Pobreza e tudo o que é relacionado à agricultura. Os livros de história referem-se aos africanos apenas como escravos. Não mencionam que alguns africanos em seus territórios, para reis e rainhas, para homens e mulheres de grande sabedoria. Também não menciona que os próprios reinos africanos participaram do comércio de escravos. Acho que é dos reinos com comércio de escravos de outros reinos da Europa e da Terra. Esta história não pode ser contada sem começar na África. Ao contrário do que muitos acreditam, os europeus não entravam nas profundezas da África para sequestrar pessoas e transformá-las em escravos. Reinos africanos dominavam os territórios, escravizando pequenos ou grupos de pessoas de outros reinos. Reinos como Lashanti, Dahomey, Benin e Congo foram alguns dos mais poderosos. Quando o comércio com os europeus começou, beneficiou os reais africanos e a elite se tornou mais poderosa. Deste comércio, estima-se que 100 milhões de africanos foram tirados da África e dispersos por todos os continentes. Quais humanos eram? Valor. E tem sua escolha dos melhores africanos. A população de africanos escravizados veio de diversos grupos étnicos. Os africanos que chegaram ao que hoje conhecemos como América Latina vieram principalmente da África Central e Ocidental. Grupos étnicos como os Mandingo, Ashanti, Tewe, Fum, Mini, Nago e Igbo foram apenas alguns dos que foram trazidos. Cuba era um ponto de encontro para os povos Arara, Yorubá, Carabali e Bakongo. Pessoas de Carabali e Yoruba também foram espalhadas por toda a América Latina. Foi em Cuba que eles se reuniram e mantiveram sua cultura. Cerca de 240 mil trabalham em regime de arrendamento. 200 mil araras, 400 mil liberações de armas e 275 mil pessoas de Yorubá seriam escravizadas e levadas para Cuba, causando a queda do Império Royo na África. O plano falhou. Eles se rebelaram. Africanos escravizados se uniram
e mantiveram suas práticas religiosas como forma de resistência. O grupo étnico Bantu foi um dos maiores grupos escravizados. Os Bantu tinham muitos subgrupos, como os Pacongos e outros que foram trazidos do México para a Argentina. Este patrimônio é preservado em canções Bantu, encontradas na Argentina. E 65% dos trazidos para Montevidéu eram de origem pantuca, ou seja, Angola, Moçambique, Congo. A influência banto também é vista no vodu haitiano. Seja um bom rapaz! Inscreva-se! Vou ser um bom rapaz! Vou ser um bom rapaz! Vou ser um bom rapaz! O idioma palenqueiro na Colômbia também tem suas raízes no banto. Pão, nulo, cerveja, língua sul. Mestre, estão fazendo coisas. Monacito, que fica aqui ao lado do Uriacuió, está fazendo coisas. No Panamá, eles tocam e dançam los congos. As tradições vêm da África. E não só temos o dança do Congo. Temos outras danças. Mas o Congo realmente nasce aqui em Porto Belo. É a dança que falou e que fez muitas coisas para poder defender a liberdade naquele momento. E conseguir o que hoje somos. A República Dominicana também tem seu Congo. E depois explicaremos a razão de não ser claro. Em um período de 400 anos, estima-se que 7 milhões de africanos escravizados foram trazidos para a América do Sul. Foram levados ao Brasil. Mais de 4 milhões chegaram às Índias Ocidentais e 300 mil escravos foram enviados para a América Central. Mulheres africanas contribuíram grandemente para a história e cultura da América Latina. Uma forma de homenagear essas mulheres. Através da gastronomia. Em quase todos os países da América Latina, existe um prato de origem africana. Mercados como este em Cartagena, Colômbia, oferecem muitos alimentos de descendência africana. O arroz de coco e o peixe frito são comuns nas áreas afrolatinas. Durante a era da escravidão, mulheres africanas cozinhavam para seus mestres e preparavam as melhores carnes e alimentos frescos. Os restos eram usados para alimentar a si mesmas, os homens e as crianças. Honduras e Guatemala compartilham a cultura garifuna, que tem uma história distinta e única. A história dos garifuna começa em 1635, quando um navio espanhol vindo da Nigéria afunda perto da ilha de São Vicente. Esses africanos náufragos se misturam com os nativos, chamados caribes e arawak. Isso foi o nascimento do povo garifuna, africanos indígenas que eram livres em áreas desoladas. Seu chefe, Joseph Chatoilé, e sua esposa Barahula eram líderes garifuna. Grupo exilado do centro Sambi para fugir do domínio inglês. Apenas metade deles chegou à ilha de Roatán, hoje conhecida como Honduras. De lá, o povo garifuna se estabeleceu ao longo da costa de Honduras, desde a cidade de Trujillo até a vila de Máscara. O povo garifuna migrou para os países de Belize, Costa Rica e Nicarágua, e para as cidades de Livingston e Puerto Barrios, na Guatemala. Hoje, existem cerca de 45 vilas garifuna na América Central. República Dominicana, terra do merengue e praias deslumbrantes, mas quantas pessoas sabem que inglês é a língua nativa de alguns dominicanos? Na República Dominicana, houve duas diferentes migrações de negros, ocidentais indianos e afro-americanos. Após a Revolução Haitiana em 1804, o governo haitiano convidou os afro-americanos a virem para a ilha ajudar a reconstruir o país. Ou o desejo de fugir dos Estados Unidos racistas, afro-americanos da Filadélfia e outras cidades costeiras do seu anel migraram para o Haiti e para a República Dominicana. Os afro-americanos todos partiram de Filadélfia. O primeiro grupo foi do Haiti, depois para Santo Domingo.
então o grupo de Samaná. E outro grupo foi para Puerto Plata. Em 1824, o presidente haitiano Jean-Pierre Boyer financiou uma viagem de negros norte-americanos que queriam viver e trabalhar no Haiti. 6.000 pessoas chegaram à ilha de Hispaniola e a cultura afro-americana trazida para a República Dominicana ainda permaneceu na área de Samaná. Quando uma pessoa da América Latina se olha no espelho, o que ela vê? A presença africana é facilmente reconhecível nos carnavais, festivais, celebrações e música da América Latina. Mas é muito mais complexo. Latinos possuem um DNA diverso e variado. 500 anos e mais de 15 gerações se passaram desde a conquista espanhola. Qual é a identidade de um latino-americano? Hoje, muitas pessoas ainda estão confusas sobre como devem se identificar e quais partes de si mesmas incluir. Existem muitos termos usados para identificar uma pessoa na América Latina. Muitos desses termos vêm do sistema de castas. O sistema de castas veio com os espanhóis e era usado para definir e classificar aqueles de misturas de sangue africano, indígena e espanhol. Há centenas de variações do sistema de castas. Havia um sistema de classificação implementado com uma lista de termos que variava por país. No entanto, os termos mais populares usados eram mestiço, detento, prostituta, sambo, ebulado. Um dos termos mais controversos é o uso da palavra negro ou nega. Este termo traz algumas conotações positivas e negativas. Por exemplo, quando te dizem na rua "Ei, negra", acho que existe discriminação aí, mesmo que não estejamos cientes. Por quê? Porque todos temos um nome. Por que não? Ei, garota, ei, moça, ei. Mas a questão de ser negro vai além das palavras. Existem verdades e expectativas subjacentes que são ditas e não ditas sobre todas as coisas negras na família latina. Essas ideias racistas têm sido passadas de geração em geração. Ensinar crianças a casar bem, ser aceito no mundo, casando-se com alguém de traços mais finos ou de pele mais clara, desencorajando-os a casar com um homem ou mulher negra. Qual é o termo correto para identificar alguém da América Latina com mais melanina na pele? Características africanas, traços, fenótipo, modelo. O tipo de corpo e as aparências físicas também são traços de identidade. Então, se os traços físicos estão lá, por que tantas pessoas negam sua africanidade e negam a negritude? A questão do cabelo bom, cabelo ruim, também é uma forma das pessoas se identificarem como afro-latinas, ou como uma forma de negar completamente todas as conexões com a África, afro-latinos. A história não ensinada é a história latina. É um legado de mais de 12 milhões de africanos escravizados que foram trazidos para a América Latina. Um povo que fez contribuições duradouras, honradas e celebradas 500 anos depois na religião, música, dança e artes, literatura, comida, família, comunidade e cultura. Afro-latinos. A história não ensinada é uma de liberdade, força e fé. A descendência africana remonta a centenas de anos no México, mas como um grupo